Eu represento a Associação Brasileira dos Terminais Portuários, fundada em 1989, com a liderança do doutor Osmar Rabelo de Oliveira, que nos honra com sua presença, e ela conta hoje com 85 empresas associadas, desde empresas titulares de terminais privativos, como o caso da Vale e Petrobras, como terminais arrendados de contêineres, como o caso da Santos Brasil e outra. Eu vou me deter, em função do pouco tempo, em dois pontos que nós entendemos fundamentais, que vão ao encontro, não de encontro, vão ao encontro da diretriz filosófica dessa medida provisória, que está sustentada na atração de investimentos, está sustentada no aumento da competição intersetorial e na segurança jurídica, que é indispensável para atrair esses investimentos. Então, em dois pontos que nós temos o apoio não só da BTP, nós temos o apoio, esses dois pontos que eu vou examinar, para as senhoras e senhores verem, nós temos o apoio da Ação Empresarial, que congrega mais de 60 entidades, da CNI, do Instituto Aço Brasil, da FENOP, da ABDIB, da Abratec e, logicamente, da BTP. As senhoras e senhores veem que nós temos aqui entidades como a BTP, a FENOP, a Abratec, que representa os operadores portuários, mas temos os usuários que apoiaram, e esse documento foi, inclusive, assinado na semana passada com o apoio desse setor empresarial. Quais são os dois itens? Bem, primeiro item trata justamente dos contratos de arrendamento firmados antes de 1993, que, lamentavelmente, como nós vamos ver, não foram adaptados aos parâmetros da Lei 8630. Então, temos um conjunto de grandes empresas, como o caso da Transpetro, Ultracargo, Liquigás, Braskem e outras tantas, em setores estratégicos para a economia nacional. Esses terminais estão localizados nos 19 portos públicos brasileiros. São todos terminais que atuam dentro da área do porto organizado. São em torno de 54 contratos. Então, o que foi descumprido desde 93? Simplesmente 2 artigos. Porque o Congresso, naquele período, quem participou se lembra, foi muito sábio. Os portos brasileiros, na época, estavam sucateados, eram acusados de serem os portos mais caros do mundo, mais ineficientes. O Congresso, mudando o regime jurídico, ele teve que adotar normas de implementação e de estímulo e dar segurança jurídica para os titulares de terminais poderem investir em seus terminais. Então, no artigo 48, estabeleceu que os atuais contratos de exploração de terminais ou embarcadores de uso privativo deverão ser adaptados no prazo de até 180 dias às disposições dessa lei, assegurando aos titulares o direito de opção por qualquer das formas de exploração prevista nesse inciso. Essa diferença, ainda bem, entre carga própria e terceiros, a medida provisória acabou. Isso deve pacificar o setor. No artigo 53, o Congresso, não satisfeito, para deixar claro a determinação cogente da adaptação, determinou: o Poder Executivo promoverá, no mesmo prazo, a adaptação das atuais concessões, permissões e autorizações às disposições dessa lei. O fato de ter passado 180 dias não quer dizer que o governo se desobrigou de adaptar. Seria fácil, né? O direito permanece de adaptação. Mas essa questão foi, desde 1997, amplamente discutida no Poder Executivo. Houve, inclusive, audiências públicas aqui nesta casa, e em função da criação da ANTAC, em função da criação, depois da Agenda Portos, do presidente Lula, depois da Secretaria de Portos, esse assunto andava e parava, andava e parava. Mas a Secretaria de Portos teve
a boa iniciativa de encaminhar o assunto, já que exigia, segundo alguns, interpretação jurídica, exigiu esforço de hermenêutica, embora a clareza do artigo 48 e 53, né, e que submeteu isto à AGU. A AGU, consciente de que, na época, e a BTP promoveu isso, foram adaptados mais de 80 terminais privativos, cumprindo a lei, tendo todas as novas condições. Porque quando se fala em adaptação, nós não estamos falando de prorrogação, há uma confusão. A adaptação sempre é para ajustar ao novo regime jurídico, é uma imposição, não é prerrogativa do governo de prorrogar ou não. Existe necessidade de se adaptar a 17 cláusulas da Lei 8630, traçando as novas obrigações e direitos dos terminais. A AGU, depois de muita tramitação, examinando as questões, ouvindo aí os órgãos públicos envolvidos com portos, deu um parecer vinculante dentro dessa concepção e da clareza dos artigos 48 e 53. Eu tenho o parecer aqui, eu posso, além do que está escrito ali, que os artigos que diz o parecer da AGU, os artigos 48 e 53 da Lei 8630 são normas de cumprimento obrigatório, devendo a administração pública adaptar todos os contratos que se encontrarem vigentes após a edição da Lei 8630 e estejam pactuados sob normas anteriores. Isto até hoje, senhores, não foi cumprido. Há uma sonegação aos direitos dessas empresas. Nós estamos num país republicano que a lei deve ser igual. A lei é igual para todos. Não se pode adaptar uma parte e não adaptar outra. E nós, a BTP, juntamente com essas entidades que eu acabei de ler, elas apoiam a medida provisória. Entende que a medida provisória trouxe avanço. É evidente que tem outros avanços sendo promovidos, mas atualmente o que o Brasil precisa é, como a presidente diz, de investimentos portuários. As cargas estão aumentando. Por que adaptar? No ano passado, os nossos portos, tanto os portos dentro do porto organizado como os terminais privados, movimentaram 904 milhões de toneladas. Estima-se que nos 2 próximos anos, o país vai movimentar em seus portos mais de 1 bilhão de toneladas, na exportação e na importação. Só isso justifica a preocupação que está tendo o governo com essa medida provisória de agilizar e atrair esses investimentos. Nós não podemos mais perder tempo. Os chineses não estão perdendo tempo, os americanos não estão perdendo tempo. Esses são os nossos concorrentes. Os 54 terminais a serem adaptados respondem por mais de 50% da movimentação de cargas em portos públicos. E esses terminais estão com os investimentos represados, porque os prazos estão vencendo. O empresário, seja uma Petrobras, seja uma empresa privada, não tem previsibilidade. Como que ele vai investir em torno de milhões de reais se não tem uma previsibilidade, se ele não sabe o que vai acontecer? Esses terminais são grandes tomadores de serviços dos trabalhadores portuários avulsos, registrados e matriculados nos órgãos. Ainda porque adaptar o embasamento legal, né, além da lei e do parecer da AGU, que sacramentou a questão, né, trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma obrigação legal do governo, da administração pública. E a adaptação atende 3 princípios, entre outros, 3 princípios constitucionais, que seja a legalidade, cumprimento da lei. Mais importante do que cumprir contrato é cumprir a lei. Claro que os dois devem ser cumpridos, mas para gerar segurança jurídica, o governo tem que cumprir a sua lei. E esta casa, senhores senadores e deputados, cabe a essa casa não só publicar a lei, mas fiscalizar a sua implementação. É com esse objetivo que nós estamos fazendo esse apelo a essa casa, porque ainda há oportunidade de se corrigir essa verdadeira injustiça nessa medida provisória.
Senhores, os investimentos previstos são de 11 bilhões de reais, sem dinheiro público, e num prazo, após a adaptação, de 36 meses, porque há uma urgência nesses investimentos. Inclusive para atender o suprimento dos produtos que eu vou mencionar adiante. Repetindo, se adaptados, haverá uma maior capacidade de movimentação desses terminais, de poder receber os grandes navios, e vai ampliar significativamente os postos de trabalho do órgão. E os terminais continuarão operando dentro do regime atual dos serviços públicos, dos portos públicos, requisitando o pessoal do órgão. É preciso considerar que esses terminais, como foi mostrado aí, os logotipos, eles movimentam, eles têm uma movimentação especializada de cargas. Esses terminais são altamente, repetindo, especializados na operação de combustíveis, líquidos e químicos, grãos. Inclusive, temos cooperativas nessa pendência de solução da adaptação. E cargas e projetos. O que nós estamos pleiteando, juntamente com essas grandes entidades, meramente o que está no artigo 5º da Constituição Federal, que é o tratamento isonômico entre brasileiros e entre as empresas, que é o cumprimento dessa lei, que prevê a adaptação, e a Lei 85 previu a adaptação dos contratos privados, os contratos privativos autorizados, e dos contratos de arrendamento. Em relação aos privativos, o Poder Executivo cumpriu integralmente a sua missão. Em relação aos casos dos terminais autorizados, a harmonização, a adaptação, que é muito oportuna, necessária, dentro da medida provisória. Nós estamos pleiteando por isonomia e por atender os interesses públicos nacionais, de gerar mais riqueza, de os produtos brasileiros terem mais competitividade nos mercados globalizados, que sejam considerados os terminais arrendados, esse de 1993. Com essas medidas, estaríamos afastando o risco de judicialização. O que eu estou dizendo? Evidentemente, há um direito a segurar os terminais. Se não houver adaptação, as empresas vão procurar os seus direitos na justiça. E aí não interessa a ninguém. Perdem as empresas, perdem os portos, perde o país, que vai ter um conjunto de terminais que responde por 50% das cargas nos portos públicos sucateados. O governo vai licitar? Como é que vai licitar terminais que estão sendo judicializados? Mas nós esperamos e confiamos nessa casa, como confiamos no Poder Executivo, de que haverá essa adaptação, por consultar os interesses nacionais. Por último, terminais produtivos. Como nós dissemos no início, a BTP congrega terminais autorizados, sejam conhecidos como terminais privados, e terminais arrendados, que também são privados. Por um objeto de licitação, são terminais privados. Esse conjunto de terminais movimenta praticamente 100% das exportações e das importações brasileiras, para mostrar a importância desses dois modelos, e que um contempla o outro. A Casa Civil nos pediu um levantamento das intenções de investimentos dos associados da BTP. Depois de um árduo trabalho, enviamos uma relação para a Casa Civil, com toda a relação das empresas, os valores de investimentos, quais seriam os investimentos, qual o prazo de investimento e qual o valor total das empresas associadas da BTP. Num investimento, num prazo de 10 anos, 44 bilhões de reais. O governo acrescentou mais 10 bilhões, que disse, isso a ministra da Casa Civil repetiu na semana passada, 10 bilhões vai aplicar nos portos públicos para dar mais condições de competitividade aos portos públicos. E nós apoiamos. O que nós queremos é isonomia entre os dois tipos de terminal. Agora, nos preocupa, porque os terminais autorizados
são importantes para o setor produtivo, mineração, combustíveis, agronegócio, siderurgia e celulose. E nós não podemos concordar com a chamada pública e o processo seletivo público desse terminal. Sejam esses terminais, que nós chamamos de terminais produtivos, sejam outros terminais fora da área do porto. E esse documento diz exatamente isso. Nós concordamos que haja um anúncio público para avisar a sociedade que uma empresa quer construir um terminal em tal local. Concordamos absolutamente. Chamada e processo seletivo público será uma forma do governo desincentivar a instalação de empreendimentos produtivos ao longo dos nossos canais marítimos e ao longo dos nossos rios. Nós vamos voltar a ter indústria nas rodovias, ou setor produtivo, porque ninguém vai se submeter a um processo seletivo, comprometer a sua instalação industrial a um atravessador. Imagine a Petrobras, vai submeter o terminal dela a um processo seletivo? E as instalações em terra, como é que fica? Se ela perde o terminal privativo, alguém ganha, acabou esse empreendimento para a Petrobras. Então, isso que nós estamos pleiteando e contamos com a Casa para fazer esta correção, porque isso é importantíssimo e nós temos aí necessidade de estimular os empreendimentos produtivos nesse país. Muito obrigado.